Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ler o capítulo 9 todo. É uma única história com vários desdobramentos. Tem a opção de pegar cada desdobramento desse e entendê-lo. Entendo que não faz muito sentido. A história toda ela é completa no capítulo inteiro. Por isso nós vamos ler todo o capítulo. João 9, 1 em diante. Diz assim: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez de lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: Como chegar a ver? Ao que ele respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam os outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta. Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir isso outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. É estranhar que vós não saibam de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores,
mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é quem fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós rogamos a Tua graça e misericórdia quando abrimos a Tua palavra. A riqueza de um texto tão glorioso, verdades tão profundas e importantes para a igreja. Ajuda-nos, a fim de que a Tua palavra, poderosamente, pelo Teu Espírito, fale ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Essa narrativa, irmãos, muito claramente, apesar de tratar de cegueira, muito claramente ela tem um ensinamento objetivo. No final do texto, o narrador nos conduz para o objetivo do seu texto, desse capítulo. Você pode ir comigo para o final, por favor. Então, o Senhor Jesus, no verso 35 em diante, vai dizer: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, entregando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Você percebe que essa história ela tem um objetivo claro, e o Senhor diretamente vai ensinar isso. Os que não têm vista vão ver, e os que veem se tornam cegos. E nós estamos diante de uma realidade exatamente como essa. O indivíduo que é cego e os que são intérpretes da lei, que se entendem como conhecedores da verdade, como aqueles que entendem ser os homens da verdade. E que na percepção deles, aquele indivíduo é cego e eles enxergam. O texto vai dizer, a verdade do Evangelho mostra, revelando o juízo de Deus. Juízo como? Mostrando que aquele que não vê passa a enxergar, e aqueles que enxergam não percebem nada, não veem nada. Essa é uma sequência direta e objetiva do capítulo anterior. Veja, o Senhor Jesus havia pregado no capítulo 8 de maneira poderosa àqueles judeus, e eles se rebelaram contra o Senhor. Então Cristo olha para eles e diz o seguinte: a razão pela qual vocês não entendem a minha palavra é porque vocês não são meus. E eles são incrédulos, eles não compreendem a palavra de Deus. Agora, o Senhor passa a falar com eles, dizendo: perceba que vocês não entendem e vocês não enxergam. Vocês não compreendem a minha palavra e vocês não conseguem ver a verdade do Senhor. Por uma razão simples, porque o pecado impede vocês de enxergar. Vocês estão mortos e são incapazes de compreender a minha palavra. A narrativa toda gira em torno dessa percepção, e você vai ver, voltando no início do capítulo 9 comigo, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Perceba que
ao final da narrativa do capítulo 8, né, quando Jesus diz no verso 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aqui ele está descrevendo a sua divindade. E ele chega no capítulo 9, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. É interessante que o narrador aqui descreve não apenas que ele é cego, mas o tempo que ele é cego, para mostrar exatamente a impossibilidade natural desse homem enxergar. Ele não é cego por um acidente, ele é cego de nascença, ele nasceu assim. Ele nasceu assim. E aí o Senhor responde a uma pergunta dos discípulos. A pergunta deles é simples: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Interessante que você tem duas perspectivas. Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, e muitas vezes os discípulos, eles querem filosofar sobre o pecado. Eles querem entender o porquê, e Cristo veio para trazer luz, para trazer vista aos cegos. E eles querem filosofar sobre o pecado. Senhor, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele? Para justificar que ele esteja assim. E assim nós queremos muitas vezes entender as questões da vida. E perguntamos e fazemos perguntas para compreender o porquê de tudo. O Senhor Jesus Cristo responde de modo bem claro: nem ele pecou, nem seus pais. Nem ele pecou, nem seus pais. Ora, o Senhor Jesus não está dizendo que ele não é pecador, nem está dizendo que os seus pais não são pecadores. Vai ficar claro no texto que eles são pecadores e grandes pecadores. Porque lá, quando eles são chamados para testemunhar, eles têm medo dos homens mais do que de Deus. Eles temem os homens, mas não temem a Deus. Eles são pecadores. Os pais vão dizer, ele tem idade, ele resolva a vida dele. Nós não queremos nos meter nisso. Agora, o texto não está falando que eles não são pecadores. A questão é, houve algum pecado específico que um deles cometeu que justifique essa cegueira? Porque, naturalmente, esse é o entendimento judaico, não é? Não há como fugir. Perceba quando a história de Jó, os amigos de Jó chegam para ele, e esse é um questionamento que eles fazem. Por que você está passando por isso? Não é? Por que você está passando por isso? Veja que pecado você cometeu. Não é? Ora, alguma coisa específica você fez para passar por isso. Ora, não é impossível não acontecer. Entenda isso, irmãos. Você tem um caso de Miriam, por exemplo, que ficou leprosa por causa de um pecado específico. Isso é bíblico também. Não é? Então, não é a questão de que isso não acontece, é a questão desse caso específico. O que foi exatamente que aconteceu para que ele nascesse cego? Então, o Senhor vai dizer com suas palavras, né? É necessário, né? E veja o verso 3, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E aqui ele é tirado exatamente como uma ilustração daquilo que o Senhor faz na vida de um indivíduo. Ele diz, ora, ele é cego para que, de maneira objetiva, se manifeste nele as obras de Deus. Para que ele seja um exemplo do que acontece com o homem. Para que vocês vejam exatamente o que acontece com a alma do homem. Ele é cego e vai ser revelado nele a glória de Deus. E aí, o Senhor Jesus dá uma exortação no verso 4, porque me parece que vai na direção do primeiro aspecto, quando ele diz, ora, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E o que me parece que o Senhor está dizendo, ora, antes da morte, antes que chegue o dia da minha morte, é necessário que trabalhemos. Enquanto é tempo, é necessário trabalhar. É necessário remir o tempo. Não perca as oportunidades. Não é? Você
vê alguém sofrendo, você vê alguém passando necessidade, você vê alguém em pecado, você vê alguém em tribulação, e você não dá uma palavra de socorro, você não estende a sua mão, você não fala da glória do Evangelho do Senhor, você não se importa com ele, a única preocupação sua é filosofar sobre as razões das coisas, mas você não estende a sua mão para ajudá-lo, para socorrê-lo. O Senhor está exortando nesse sentido. E aí ele diz no verso 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ora, ele não está dizendo que ele deixará de ser a luz do mundo, mas ele está citando exatamente o tempo que ele vai viver na terra. Por isso é que se entende o verso 4 nessa direção. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, isto é, antes que eu não esteja mais aqui com vocês fisicamente. É necessário que a obra seja realizada. É importante isso. Então esse indivíduo vai ser tirado, não para que se compreenda a razão ou o fundamento e o motivo da sua enfermidade, mas ele vai ser tirado como ilustração para ver o que acontece com alguém que nasce em pecado. Ora, ele nasceu cego, assim como nós nascemos em pecado. Ele não enxergava, assim como nós nascemos mortos, incapazes de compreender, e a imagem é perfeita. Nós nascemos assim, em pecado me concebeu minha mãe. Ele nasceu sem nunca ter visto a luz, como todo ser humano nessa terra. Nasce em pecado, morto nos seus delitos e pecados, incapaz de compreender as coisas de Deus, e ele é tirado como exemplo perfeito dessa realidade. O Senhor se apieda dele. E perceba que o Senhor Jesus vai imediatamente no verso 6, ele vai agir. Não é? Ele não pergunta ao indivíduo, você quer ficar curado? Você quer enxergar? Ele não pergunta. Cristo faz, ele age. E é exatamente assim que ele faz conosco. Veja, o morto passa a viver. Ele não pergunta, você quer viver? Ele vem da vida aos seus. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Que imagem interessante. Ele poderia ter dito, simplesmente agora você está curado. Mas ele não fez assim. Por que Cristo faz assim? Na Escritura, cuspir em alguém, alguma coisa, é sinal de humilhação. Ele cospe na terra e fez um lodo com a saliva e aplica aos olhos do indivíduo com uma única intenção. Não é de mostrar que esse é um método de cura, ou que esse é um remédio que podemos aplicar para curar a enfermidade da vista de alguém. Não é essa a intenção. A intenção repousa simplesmente nisso, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Vai e faz isso. O Senhor dá uma ordem para que ele obedeça. Ele não enxergava, e aquela lama e aquele lodo não piorava a sua situação, mas havia um lodo nos seus olhos. Ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. E veja que João, e no texto, entre parênteses, há uma explicação que quer dizer enviado. Lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E aí o texto diz, perceba, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Você percebe que ele faz exatamente o que Cristo ordenou. Ele no meio do caminho não tira, ele foi até o tanque, fez o que o Senhor mandou e voltou. O texto diz, ele voltou vendo. Interessante que
nas Escrituras Sagradas, essa é uma das promessas extraordinárias que o Senhor deu ao seu povo, que Ele nos faria enxergar. Não é? Interessante porque, por exemplo, se você pegar o Mateus capítulo 11, verso 5, por exemplo, né? Quando, na narrativa do capítulo 11, João Batista ouviu falar, ele estava na prisão, né? Então ele pegou e envia os seus discípulos. Né? Ele fica em dúvida, o Senhor é aquele que vem ou vem outro? No verso 4, Jesus respondeu a ele dizendo, vai e mostra a João a essas coisas que vocês estão vendo e ouvindo. Ouvindo e vendo. E aí no verso 5, o cego recebe vista, o cego enxerga, o coxo anda, os leprosos são limpos, o surdo passa a ouvir, e os mortos se levantam e ressuscitam. E aos pobres tem sido pregado o Evangelho. Impressionante, esse é um sinal de que Cristo chegou. Esse é um sinal, isso é tão claro no texto, irmãos. Veja que no verso 32 de João 9, perceba, há uma informação no texto. Desde que o mundo começou, nunca se ouviu falar que o homem tenha aberto os seus olhos para enxergar, sendo ele cego de nascença. João então destaca que essa é uma marca da chegada de Cristo, isto é, os cegos vão ver, os que não compreendem vão compreender. E exatamente aqui onde o texto encontra o seu ponto central. E que lá no fim o Senhor vai confirmar essas coisas. Mas aqui o Senhor está dizendo diretamente à igreja, né, com essas palavras. Não é? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Há um sinal muito claro no texto. Jesus Cristo, o seu reino chegou. Quando ele vier, esse é um sinal da sua chegada. Os cegos enxergarão. Os cegos enxergarão. Acontece que, na sequência do texto, por favor, aí vem o testemunho. Jesus Cristo diretamente cura, o indivíduo obedece, recebe aquilo que Deus ordenou e ele passa a enxergar. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. E veja que aqui é um acréscimo de uma informação, não é? Veja, 2 vezes no verso 8 ele fala. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este que estava assentado pedindo esmolas? E veja a imagem exatamente da situação do homem. É cego de nascença e pedinte. Ele é pedinte, ele clama por uma moeda, ele clama por socorro. E exatamente a situação da alma. Ele é um indivíduo cego de nascença e pedinte, mendigo, como diz o texto. Porque não recebia nenhum dinheiro do seu trabalho, porque não podia trabalhar. Não é esse aquele indivíduo? Começa a dúvida. Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Sou eu. Você percebe que você tem histórias de cura em João, por exemplo, no capítulo 5, em que o indivíduo que era coxo e foi curado, porque ia entrar exatamente dentro do tanque, não é? E lá, naquele momento, ele foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, ele teme, ele não fala toda a verdade, ele entrega a Jesus Cristo, ele compromete a Cristo, ele não é fiel. Mas aqui o Senhor está usando uma linguagem interessante. Esse indivíduo não nega aquilo que foi feito com ele.
ele diz: sou eu. Sou eu. Quem vai negar tamanha bênção? Eu era cego, agora enxergo. Eu era aleijado e agora eu ando. Eu estava morto e ressuscitei. Quem vai negar tamanho benefício? Somente aqueles que de fato não nasceram de novo. Mas o texto continua. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E aqui começa toda uma jornada nesse entendimento. Veja, ele vai ser chamado, ele vai ser questionado, ele vai responder, ele vai ser questionado de novo, ele vai dizer: eu não estou entendendo, eu já disse o que aconteceu, vocês não entendem. Não é que eles não entendem, eles estão vendo e não conseguem enxergar. Eles leem e não conseguem entender. Está diante dos seus olhos e eles não se submetem. E o texto diz: ora, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? E respondeu: não sei. Não sei onde está ele. O sinal que Jesus ia mostrar acerca da cura desse indivíduo começa a se revelar a partir de agora, quando ele é levado para os fariseus. Você percebe que quando Cristo cura, eles se apartam ali. Ele não vê Cristo, Cristo se aparta dele. Naquele momento, ainda não era o sinal. Vinha o sinal agora. Então, pois, aos fariseus, levantaram, pois, os fariseus, o que dantes, levaram, pois, os fariseus, o que dantes fora cego. Eles pegaram o cego, que agora enxergava, foi levado ao tribunal, e lá, naquele lugar, questionaram simplesmente isso. É sábado. É sábado o dia em que ele fez o lodo. Ele abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver? Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Como que um apego à lei não te faz enxergar a verdade do Evangelho? Como que isso pode acontecer? Porque, entenda, irmãos, a lei de Deus, ela tem princípios muito claros. Primeiro, principalmente o sábado, o Senhor Jesus diz muito claramente isso. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. É necessário entender que existem coisas que são urgentes, que são necessárias, e que você está desobrigado de fazer, e se fizer você não quebra a lei de Deus. Mas o apego, as restrições, muitas vezes, faz com que você veja alguém morrendo e você diz: eu não vou socorrê-lo, porque é sábado. Coisas dessa natureza não devem participar do nosso entendimento. Nós amamos o dia do Senhor, nós amamos o santo dia do Senhor. Esse é um dia de salvação, e nesse dia nós devemos nos alegrar em socorrer aqueles que carecem de misericórdia. Nós devemos nos alegrar em socorrer os que precisam do nosso socorro. Mas a cegueira deles era tamanha que eles se apegam na lei de Deus para não enxergar o Filho de Deus. Eles se apegam à lei de Deus, dizendo: ele não pode vir de Deus, ele não pode ser da parte de Deus, esse homem não é de Deus, porque simplesmente ele não guarda o sábado.
Ora, isso também não é razão em momento nenhum para você dizer, veja, o sábado quem regula são as minhas necessidades. Entende? As nossas necessidades, elas são ajustadas. Perceba, você planeja o dia do Senhor, você planeja desde o sábado o seu dia. Então, é coerente, é bíblico, é instrutivo você evitar fazer determinadas coisas nesse dia e gastar as suas forças nesse dia para o serviço do Senhor. Mas se for necessário, se for urgente, se aparecer algo que está além da minha capacidade de planejar e eu preciso fazer, eu estou livre para fazer e não peco contra o Senhor. Esse é um aspecto bíblico importante. Só que eles se apegam à restrição da lei de uma maneira que eles são incapazes de ver. Um cego passa a ver. Esse milagre é inferior ao princípio do quarto mandamento. É inferior. Eles não se importam com isso, só que começa a haver uma divisão no meio deles. Perceba, irmãos. Veja, porque eles entram diretamente na essência. Porque começa a questionar, ele é Deus. Esse homem vem da parte de Deus. Então o que é que eles têm que fazer? Mostrar que ele é pecador. Eles têm que mostrar que ele quebra a lei, para que ele seja tirado dessa autoridade. Aí a sequência do texto diz, ora, no verso 15, então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei e me estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E aí o texto diz que houve dissensão entre eles. Porque começaram a entender. De um lado aplicaram a lei. Veja, de um lado tem um grupo como Nicodemos. E de outro tem aqueles radicais fariseus. Ora, Nicodemos viu os milagres que o Senhor fez. E na calada da noite, lá no capítulo 3 de João, ele se chega a Cristo e diz, Senhor, ninguém faz as coisas que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Ele entende a lei, ele compreende que ele veio da parte de Deus. Então a dissensão está aqui. Existe alguém que pensa como Nicodemos e alguns que são radicais, dizendo ele quebrou a lei. Mas não estão preocupados com um homem que era cego e passa a ver. Toda essa discussão apenas representa uma coisa: a cegueira espiritual. O que o Senhor está mostrando é, eles estão cegos, falando da minha lei. Eles estão cegos. E a cegueira deles vai se complicando. Acompanhe o texto comigo ainda, por favor, irmãos. E houve dissensão entre eles, 17. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele? O próprio testemunho do cego. Visto que te abriu os olhos. Ele disse, é profeta. Ele é profeta. Interessante perceber porque nesse momento, ele ainda não tem entendimento da divindade de Cristo. E é interessante que me parece que essa é uma lógica da revelação joanina. Veja, lá no capítulo 4 da mulher samaritana, a primeira declaração que ela faz acerca de Cristo, vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Mas ela ainda não tinha conhecido a Cristo como seu Salvador. Ele ainda não havia entendido que ele era o Salvador do mundo. Ela também, ele também, não entenderam. O fato é que, mesmo dizendo, ele é profeta, ele tinha um conhecimento apenas, ele foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus. Se ele foi enviado por Deus, é por isso que ele faz tais coisas, não é? Por isso, o poderoso ato de Cristo, de nunca, em canto nenhum da história, um cego de nascença enxergou e está acontecendo diante dos olhos dele aquilo, esse ato poderoso do Senhor, ele está dizendo exatamente que essa verdade divide as opiniões, mas o cego começa a enxergar. Mas o cego começa a enxergar. E os que têm a lei agravam a sua cegueira. É o sábado.
Ele não, se ele é pecador, como pode fazer tais coisas? Perceba o que João está fazendo. O cego está enxergando. E os que enxergam estão revelando a cegueira da sua alma. Na sequência do texto, acompanhem, por favor, ainda comigo. Não acreditaram os judeus. Veja, irmãos, é visto, está diante deles. Eles não acreditam, eles não creem nas palavras nem nos milagres dele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. E veja que João descreve a intenção do coração dele, dos pais. Qual é a intenção? Verso seguinte: isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Ora, você imagina o que passa na mente deles aqui. Você vai perceber que no capítulo 12 de João tem uma história muito parecida com essa. Veja lá, capítulo 12, versos 42 a 43. João 12, João capítulo 12, versículo... Diz assim o texto sagrado. Deixa eu pegar do verso 37 em diante, porque vai ficar bem mais claro para a gente. 12 em diante. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, ele se preocupa com isso porque, irmãos, veja como ele começa descrevendo o Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Deixou a glória do Pai e habitou no meio de homens pecadores como nós. Se espera dos seus filhos que amem mais a glória dele, de Deus, do que a glória desse mundo. Que deixem qualquer coisa por causa dele, de Cristo. Porque o padrão de Abraão é o padrão de Cristo. Na antiga aliança, os que criam eram aqueles que deixavam sua terra e iam para uma terra que não conheciam. Na nova aliança, os que creem são aqueles que escutam a voz de Deus e saem
e deixam pai, mãe, família, trabalho, riqueza, glória nessa terra para segui-lo. Eu temo perder o meu cargo na sinagoga. Você ainda não entendeu o que é seguir a Cristo. João gasta tempo tratando disso, irmãos, e repete o tema no capítulo 12. E nos traz à memória aquilo que aconteceu no capítulo 1, onde Cristo estava, e para onde Ele veio, e o que Ele veio fazer. Como nós vamos temer? Como nós vamos temê-lo? Interessante que João vai dizer: perguntai a ele, respondeu os pais do cego, idade tem, falará de si mesmo. E João gasta tempo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso disseram, veja, e ele explica, por isso disseram, a motivação do coração foi essa: nós não queremos ser expulsos da sinagoga. Agora veja, aqueles cegos verdadeiramente não enxergavam a glória de Deus, por isso amavam a glória do mundo. Aquele que era cego e agora enxerga, não se importa com a glória dessa terra. Veja, verso 34. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Veja, a glória do evangelho se revelando. Ele foi expulso da presença deles, porque foi recebido por Cristo, porque enxergou. O que é que nós preferimos nessa terra? Nós encontramos de fato o tesouro da nossa vida. Por que não deixamos tudo por causa dele? Por que estamos presos a tantos pecados? Por que ainda? Por que não vivemos intensamente isso? O que é que nós amamos nessa terra mais do que a glória revelada em Cristo? Você teme perder os seus amigos? Você teme perder o seu bom salário? Você teme perder seus companheiros? O que é que você teme? Você era cego e agora você enxerga. Você estava morto e agora você vive. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, e aqui veja a sutileza da iniquidade. Dá glória a Deus, mas sem Cristo, sabe, dá glória a Deus, vírgula, sem Cristo, Deus é glorificado no seu Filho, não fora dele. Eu me impressiono. Uma vez eu fui chamado para falar em determinado lugar sobre o tema Só lhe deu glória. E é um assunto muito batido, muito se fala nesse tema. E eu tentei fazer alguma coisa um pouco diferente. Eu tentei expor um livro da Bíblia com o tema.
E aí eu peguei o livro de Romanos de ponta a ponta, em 1 hora, tentando mostrar esse tema, parte a parte. Como que Deus cria o homem para a sua glória e eles não deram glória ao Senhor, adoraram a criatura no lugar do Criador. Fomos destituídos de glória. Nós não glorificamos a Deus com a nossa vida. E aí então nós somos salvos pela graça, para que a glória seja de Deus. Nós somos redimidos pela graça, para que a glória seja de Deus. Nós somos santificados pela graça, para que a glória seja de Deus. E o livro todo caminha. E aí o que me impressiona é que o último versículo de Romanos, o último versículo, me impressiona. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá, por favor. Romanos, capítulo 16. O último versículo. Diz assim. Deixa eu ler a doxologia toda, e eu vou ler o último versículo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, verso 25, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Veja, que seja dada a glória por meio de Jesus Cristo. É Ele que restaura a glória de Deus. É Ele que restaura a glória de Deus. Como eles querem um evangelho querem a glória de Deus sem Cristo? Eles não querem a glória de Deus. É o que João vai dizer. Por favor, veja, nas perguntas, quando eles trazem de volta o jovem à sinagoga, não é? E aí no verso 18, não é? Desculpa, na sequência, verso 24, ele diz: então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Isto é, glorifica a Deus. Mas nós sabemos que esse homem é pecador. Esse homem, Jesus Cristo, nós sabemos que ele é pecador. Se ele é pecador, ele não é Deus. Se ele é pecador, ele não pode fazer o que ele está fazendo. Então, o que era cego e começou a ver, ele é profeta. E agora diz: se é pecador, eu não sei. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora vejo. Isso eu sei. Era impossível a mim enxergar. Eu sou cego de nascença. É impossível a mim enxergar. Agora eu vejo. E foi Ele que fez isso para mim. Perguntaram-lhe, pois, o que te fez Ele? E aí eles querem ouvir alguma coisa que não ouviram ainda. E o cego que começa a enxergar repreende os que pensam que veem, mas são cegos. Já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Eu não tenho uma outra história para contar. Foi isso que aconteceu. E aí, o cego que passa a enxergar diz: porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos?
Por que querem saber tanto dele? Porque quem quer ser discípulo quer conhecer o seu Senhor. Mas vocês querem saber, mas não é para se tornar discípulo, não. É para negá-lo. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu. Disseram. Que ironia. Os cegos falaram uma verdade. Os loucos disseram algo que é de grande sanidade. Aqueles homens que não conseguem entender falaram a pura verdade. Tu és discípulo dele, nós não somos. É claro que eles não são discípulos de Cristo. Eles permanecem cegos. Nós somos discípulos de Moisés. Ora, nem de Moisés eles são discípulos. Porque se fosse discípulo de Moisés, eles teriam esperado, crido, compreendido, como Moisés o fez. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Veja agora, ele está dizendo, não sabemos de onde ele veio, de onde ele é, qual a origem dele. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Me estranha vocês não compreenderem de onde esse homem vem, tendo ele aberto os meus olhos. E aqui, irmãos, vem uma declaração de teologia das mais impressionantes. E a boca do homem dizendo: sabemos que Deus não atende a pecadores. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Esse homem que era cego começa a enxergar. O problema dele não era a cegueira física. Aquilo era uma ilustração do que ele passa a ver e ele não via. Em contraste com um mundo de cegos. Ele era cego, habitava no meio de um monte de cegos, agora ele vê fisicamente como aqueles homens veem, e de repente os seus olhos são abertos e ele se depara com um mundo de cegos. Homens que conhecem a lei, mas não enxergam, não compreendem. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. Os olhos dele estão cada vez mais claros. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Mais uma verdade eles falaram: tu és todo pecador, assim como ele era cego desde o nascimento. Aqueles homens acreditavam que ele não nascia um pecador como aquele indivíduo que era cego. Ora, porque para ele ser cego desse jeito, ele tem que ser um grande pecador. A família dele é de grandes iníquos. Logo, eles não são assim, eles são homens da lei. Eles não têm tanto pecado. O pecado deles é tratado de outra perspectiva. Eles não são como os outros. Diferente de Davi, em pecado me concebeu minha mãe. Eu nasci em pecado. E aí onde vem a arrogância: tu queres nos ensinar. E aí fizeram aquilo que os pais temeram e o expulsaram. Ali ficou manifestado que eles agora veem que aquele homem via e eles eram cegos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, com palavras ainda mais duras, em João, no capítulo 16, por favor. Veja lá, versos 1, 2 e 3.
João 16, ele vai dizer assim: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Veja o que aconteceu com aquele homem. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhecem o Pai, nem a mim. Eles não conhecem o Pai, nem a mim. Eles dizem que estão prestando culto a Deus, mas na realidade, eles não me conhecem. Eles expulsam da sinagoga, mas eles não me conhecem. Então, agora, quando o entendimento dele vai ficando mais claro, vem a última sessão da narrativa. Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Eu estou submetido a ti. Me diga quem ele é, que eu creio. O que tu falares, o que o Senhor disser, eu aceito. Mostra-me quem ele é, e eu crerei nele. Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. O cego agora vê. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, Senhor, e se prostrou diante dele e o adorou. Essa é a primeira manifestação de alguém que era cego e passa a ver. Ele crê e ele adora a Deus. Ele não crê apenas, ele adora a Deus. Ele se prostra diante de Deus. Ele se submete a Ele. Ele faz a vontade do seu Senhor. Meu prazer não está em estar na sinagoga. Meu prazer não está junto deles, está contigo. Os seus pais, a sinagoga, já não queriam nada com ele. Mas ele encontrou a salvação. E agora ele vê verdadeiramente aquilo que aconteceu no início da narrativa. Cuspe, o lodo, passar nos olhos, vai, se lava em Siloé, volta, e ele voltou vendo exatamente o caminho que essa narrativa percorre. E ele então foi curado ali, ele foi até a sinagoga, ou foi ouvido, aos seus pais foi ouvido, e ele então volta ao Senhor, e agora ele vê. Agora ele vê, ele enxerga o que ele não podia enxergar. E aí Cristo declara o juízo dele sobre o mundo. Me impressiona esse texto muito. Afirmou Jesus, então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Que é isso que Cristo está dizendo aqui? Você vai entender Isaías capítulo 6. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? E ele foi enviado pelo Senhor.
E o Senhor disse a ele: você vai pregar, e eles não vão ouvir com seus ouvidos, eles não vão entender com seu entendimento, eles não vão ver com seus olhos. Até quando, Senhor? E aqui Cristo, então, exatamente, ele foi enviado pelo Pai e diz: e eu vim para juízo. E veja que ele diz: a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E ali ele está se dirigindo exatamente ao texto de Isaías. Ora, no capítulo 12, volte comigo, que é um texto correlato. Eu queria que você retornasse aquele texto comigo no final do capítulo 12. Verso 37, melhor dizendo, 37 em diante do capítulo 12, ele diz: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. O Senhor diz: para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração. O que é que Isaías 6 está descrevendo, irmãos? Exatamente a idolatria de Israel. Preste bem atenção nisso. Ali, o Senhor diz: o que vai sobrar vai ser um touco, a santa semente. A linguagem bíblica é bem intrigante, porque vai sendo cortado, e vai sobrar apenas uma parte dela, daquela árvore. Só que isso vai se dar por meio da pregação.